socialista do PDT consegue tirar essa situação de saúde pública, que é um caos no país todo, e colocar como a melhor saúde pública de Santa Catarina, aqui, município de Bombinhas. Vocês vão poder conhecer o pessoal de Bombinhas aí, vai poder explicar para vocês. Então são exemplos como esse que faz com muito orgulho eu passar a palavra nesse 12º Congresso Estadual, acompanhei a prefeita Paulinha, por favor. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito nervosa. Ponto, falei. Estou com frio na barriga, estou muito emocionada porque, enfim, por várias coisas que eu vou dizer para vocês rapidamente aqui hoje de manhã, eu não vou demorar muito, mas antes que eu esqueça que comece qualquer coisa, eu quero agradecer por demais o PDT de Bombinhas, a Juventude Socialista de Bombinhas, a Juventude Socialista de Santa Catarina, os nossos vereadores, enfim, os voluntários que nos prestaram todo o apoio para construir esse congresso de uma forma tão harmoniosa e amorosa para cada um de vocês. Agradeço vocês que estão aqui. Enfim, hoje, geralmente eu nunca escrevo nada, mas eu não queria esquecer, vocês não estão entendendo. Eu, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, não são um pouco já, a Manuela já está grande, eu comecei a minha vida exatamente assim, sentadinha num banco, numa cadeira dessas, nos meus 13 anos de idade, aprendendo alguma coisa na Juventude Socialista do PDT. E hoje vocês estão aqui em Bombinhos comigo e eu sou prefeita. Ontem a gente foi dar uma volta de carro, eu, o Everton, a Aninha e o Ronaldo. Arrumar lugar para um dormir, para o outro dormir, e de repente eu olhei para eles, caraca, vocês se deram conta que eu sou prefeita disso aqui, galera? Então, bom, eu quero dizer para vocês, meus irmãos pedetistas de tantas fronteiras, Juventude Socialista, Manuel, meu pai, Lupe, meu líder, Cirão da Massa, minha inspiração. Eu quero dizer para vocês que a alegria de receber cada um de vocês aqui nessa manhã é fora do comum. Eu jamais imaginei realmente que um dia eu tivesse esse privilégio de ser prefeita e recebê-los aqui nessa condição, porque o meu coração pulsa juventude do mesmo jeito que pulsava aos meus 13, 14 anos de idade quando eu comecei essa luta, e vocês sabem disso. Quero te pedir, Rafa, para te mandar o mesmo beijo pro Everton, que eu amo, tu sabe que esse cara é meu irmão de coração. Beijo, espero que a gente viveu. Bom, mas nessa manhã eu quero rapidamente também falar para vocês de alguns sonhos, de algumas histórias, mas também quero falar pouco porque eu quero te ouvir, Ciro Gomes. Mas antes de te ouvir, eu queria te dizer algumas palavras. Eu que estava tão recolhida aqui no meu mundinho de Bombinhas, e de repente eu senti a tua voz rasgando meu peito, acenando com uma nova esperança para nós. Eu te confesso, meu amigo, que a parte de ti que eu mais gosto nem é a tua inteligência abrangente, a tua ciência irretocável. Eu gosto da tua história de gestor, do teu legado pelos trilhos da educação do Ceará. Mas eu gosto ainda mais do que você me dá através do teu olhar. É a tua firmeza de caráter, é o teu respeito generoso ao povo ao brasileiro. É isso que está no teu coração que eu prefiro mais. Muito mais que a tua inteligência e a tua sabedoria. Eu quero dividir com vocês uma pequena história que eu vivi ao lado desse cara. Quando o meu amado Lupe me chamou há alguns meses e me convidou para gravar um programa nacional com o Ciro, eu quase congelei. Quando ele me disse que eu ia gravar, eu disse, tá, eu com uma voz muda, eu não conseguia falar de nervoso, de emoção. Então eu quero até aproveitar para te agradecer, Maneca, e ao Lupe por ter me dado essa oportunidade. Mas eu vou contar rapidamente para vocês o que foi isso. A gente chegou cedaço no estúdio, eu, outras 5 mulheres do nosso partido, e a gente ficou ali absolutamente confinados por horas. E a cada minuto que o relógio marcava, mais esse homem se fazia impressionar pela sua inesperada e irreverente humildade. Ele ofereceu para nós todas uma gentileza, um bom humor elegante, sincero, completo. E o meu velho pai, que já é falecido, ele dizia para mim, quando eu era menina, ele dizia, minha filha, quando você crescer, você vai descobrir que se conhece um grande homem nos pequenos gestos.
E ele tinha toda a razão. É claro, quando chegou a minha vez de gravar, eu estava quase em pânico, né? Vocês sabem que eu falo pra cacete em qualquer lugar, mas eu estava muito nervosa. Enfim, e eu errava, gente. Eu gravava várias vezes, eu errava de novo, comecei a suar frio, mão gelada. E quanto mais eu me atrapalhava, mais gentil e acolhedor o Ciro Gomes se fazia. Até que a confiança nele em mim era tal, foi tão maior que as minhas inseguranças, que eu consegui terminar a minha missão e fez a minha gravação com louvor. E eu fiquei com isso no meu coraçãozinho marcado, porque ele que é o cara, ele é o cara. Ele podia ficar impaciente, ele poderia ficar irritado, mas ele ficou mais amoroso ainda. Quanto mais eu errava, mais ele me oferecia o seu amor. E eu quero te agradecer também por isso. Eu sei que eu podia ter contado muitas outras histórias para vocês nessa manhã, relembrar a vinda do governador Brizola aqui em Bombinhas, que foi emocionante para todos nós há muitos anos atrás, os nossos feitos na gestão pública, né? Não querendo contar vantagem, mas desculpa aí, nós somos a terceira melhor gestão do Brasil e a primeira do Brasil. Essa história de hoje porque eu não podia perder essa oportunidade de te dizer, Ciro, que é esse o papel que eu mais te gosto. É esse homem que o Brasil precisa conhecer, meu velho. O inteligente, que todo mundo já sabe, mas também o gentil e o fraterno Ciro Gomes. Se o meu presidente nacional, se o Lupe me permite, eu quero falar umas coisinhas aqui também para ti, enfim, para o nosso partido. Me desculpe a franqueza, mas eu quero dizer muito para vocês que eu não estou mais nem aí se o Temer vai ficar ou se ele vai sair. Sinceramente, esse não é um assunto que me emociona, não é um assunto que me interessa. E para ser bem sincera, bem lá no fundo, talvez eu até preferisse que ele ficasse, porque, meus amigos, ele ou qualquer um que venha desse estado de coisas do Congresso Nacional não vai mudar o Brasil e não vai proteger o povo brasileiro desse desmando. Nosso discurso não é discutir o Temer, irmão. Do mesmo modo que eu também estou de saco cheio de fazer esse discurso vitimista do PT. É claro que eu também acho, todos nós achamos que o que aconteceu com a Dilma foi uma tremenda sacanagem, mas eu não aguento mais, governo golpista, eu quero mais. Agora, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu vim para esse Congresso Nacional Estadual da Juventude para dizer que eu quero sonhar, eu quero ousar, eu quero encher o meu peito, Lupe, daquela coragem arrebatadora que o Brizola nos ensinou a sentir, e quero ir para a luta. É isso que eu estou a fim de fazer. Ciro Gomes, você nos trouxe essa vontade intransigente de lutar pelo nosso país. E por isso, meu amigo, eu realmente te agradeço. Porque é muito ruim a gente estar na escuridão. É muito ruim a secura da desesperança. E, sinceramente, eu acredito que se todos nós tivermos a competência de te aproximar das pessoas, de mostrar essa tua humanidade maravilhosa e contagiante, a gente vai conquistar multidões. É nisso que eu acredito e é isso que eu quero fazer daqui para frente. Meus amigos, eu não duvido que outros candidatos também tenham as suas qualidades, mas numa comparação silenciosa, o Ciro arrebenta. Ele simplesmente tem uma pegada que é inalcançável pelos demais. E é por isso que essa sua pegada de homem indomável, que não se deixa curvar pelos interesses de outros, assusta esse grande sistema que está aí. Por isso, meus irmãos, o nosso desafio é acertar o ponto de equilíbrio do diálogo com a população brasileira. Porque se a população brasileira conhecer o Ciro, ela vai querer o Ciro presidente. Essa é a tarefa que nós temos para cumprir. E é por isso que eu recomendo nesse próximo ano que o nosso exército aplique a sua lição política com sabedoria e serenidade. Recomendo, meus companheiros, que façam campanha também com fé e coragem, mas não esqueçam do respeito e do amor. Falando em coragem, rapidamente, eu quero contar para vocês que quando me perguntam se eu vou ser candidata, se eu pretendo ser candidata ano que vem, eu já respondo sem charme nenhum, né? Sem rodeio, é claro que sim. Eu vou, óbvio. Estou pronta. E não é que eu desejo um mandato de deputado, não é isso. É porque eu tenho uma causa e eu sou da causa. E aí quando eles me perguntam se eu vou ter
renunciar, eu respondo que covardia seria eu ficar e fugir da luta. E eu explico para vocês. Eu explico. Bombinhas, meus irmãos, é uma cidade hoje dona de si. Bombinhas, vocês podem ter certeza absoluta, sem falsa modéstia. Bombinhas não precisa mais de mim. Ela desabrochou, amadureceu nesses 5 anos. Não por mim, ou pelo Paulinho, que infelizmente não está aqui hoje, Ciro. Foi tomar banho de Marco, o filho dele, lá na tua terra, lá no Ceará. Ele tem um filho, ele é separado, tem um filho pequeno de 8 anos. Prometeu essa viagem para o filho, já estava marcada. Quem é que conta para uma criança de 8 anos que vai ter que desmarcar a viagem por conta do evento político? Então, ele foi para lá e eu achei excelente essa troca de final de semana, sabe? Bom, mas o Paulinho, ele é um homem pronto para seguir zelando pelo nosso povo. Mas não foi por nós dois que isso aqui tá como tá. Bombinhas amadureceu pela união primorosa e verdadeira de um grupo muito significativo de pessoas que hoje lutam pelo bem comum e tornaram o povo de Bombinhas livre e independente. Este é o exemplo que vocês têm que perseguir. Não é uma pessoa, meus irmãos, que transforma. É o coletivo, é a unidade, é a irmandade de um povo e a compreensão de um povo em torno de uma causa. Então eu abraço e agradeço a cada um dos companheiros que me ajudaram e lutaram junto comigo para transformar Bombinhas. E a segurando, tô acabando, tá, gente? Tô suada, tô nervosa ainda. Mas quero te dizer, Ciro, que é segurando na tua mão, Ciro Gomes, que eu quero ajudar a redescobrir essa esperança contida no coração do nosso povo. Nos meus sonhos, às vezes, quando eu durmo, eu me vejo com a voz embargada, quase em estado de cólera. Como se todo esse sistema nos sufocasse, acovardando-nos pelo mesmismo, pelo comodismo, por essa política interesseira e negocial. E eu não quero isso para mim, eu não sou desse mundo, eu não sou fruto desse sistema, eu não sou disso. E eu quero te dizer, Maneca, que eu acho que a gente não tem que se encolher e nem se dobrar para isso que está aí. Nós temos que construir a nossa história e o nosso projeto. Eu não quero comodismo, eu não quero conformismo e eu não quero a conveniência. Eu não quero esperar por um mandato de condição. Eu quero lutar pelos meus ideais. Para terminar mesmo, eu quero dizer para vocês, gente, que o meu peito, a minha alma, é da juventude socialista do PDT. Eu sou fruto da juventude socialista do PDT. E se hoje eu posso dizer alguma coisa que preste para vocês, especialmente para essa galera jovem, para essa juventude, para ti, Manuela, para minha filha, eu quero dizer que vocês se agarrem nos seus sonhos com toda a força que faz pulsar os seus corações. Com toda a força, para que vocês sejam bravos o bastante para não sucumbir no meio dessa podridão que está aí. Para que vocês não deem ouvidos ao que não nos serve, pessoal. E eu posso garantir a vocês, se vocês conseguirem viver agarrados nos seus sonhos, ao final, seja qual for o resultado, vocês vão sentir que terá valido a pena. Terá valido a pena. Pessoal, vamos aproveitar esse clima de emoção para quebrar o protocolo aqui um pouquinho. A pedido aqui da Juventude Socialista do PDT de Bombinhas, da Juventude Socialista do PDT de Santa Catarina, do PDT de Bombinhas, eu queria convidar os companheiros do PDT de Bombinhas, Paula, vereadores, para fazer aqui, a Isa, representando a nossa juventude, Luana, também de Bombinhas, a fazer aqui uma homenagem às nossas lideranças, fazer uma entrega especial. Paulinha, queres, por favor? O PDT de Bombinhas, a cada 2 anos, nas suas
convenções oferece a pessoas de grande destaque da nossa sociedade uma honraria chamada Medalha Leonel Brizola. Essa medalha aqui, top, né? Nessa convenção, a gente concedeu uma dessas medalhas ao Manuel e era pro Lupe vir ganhar dele. Como não veio, antes. Mas eu queria convidar então o Lupe para receber a sua medalha Leonel Brizola, que é a maior honraria do PDT de Bombias, e o companheiro Ciro Gomes para receber a sua medalha das mãos dos nossos vereadores. Lana, isso vocês entregam para o Ciro e os vereadores entregam para o Lupe. Junto com eles também tem um presentinho. Presentinho eu adoro. Aqui, ó, presentinho. Eu adoro tudo. Volta pegar o presentinho, já é presente. Vai espalhando, só falta 60 minutos. Ela se prende nos detalhes. Começa a ter mais um pouco de vana, mais solta. Obrigado. Obrigado. Alemão é contigo? Alemão. Pessoal, também antes de passar a palavra para o nosso próximo orador, eu queria também chamar para a mesa uma companheira importante de militância histórica do nosso partido e que atualmente exerce a coordenação sul dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, da Ação da Mulher Trabalhista. Eu queria chamar para a mesa a companheira Terezinha, de Blumenau, por favor. Também, para engrossar o ainda pequeno número de mulheres nessa mesa, o ainda pequeno número de mulheres que estão à frente dos principais cargos da política e que, infelizmente, esse é o cenário ainda de desigualdade, de gênero, enfim, de preconceito, que essas mulheres aí ainda tentam lutar para mudar. Parabéns, Terezinha. Passar a palavra agora para o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, fazer a sua saudação. Tanto faz. Veja que lembra meu Fluminense. É a única coisa que eu sou minoria, eu sou tricolor de coração. Em meu lugar eu queria... Ah, tá muito fraco, vocês estão tudo com fome, hein? Bom, é muito importante pra gente ver o resultado de um trabalho. A Paulinha aqui representou um pouco, Maneca, a nossa memória, a dizer para nós mesmo que está valendo a pena a luta. Não é que está valendo a pena que amanhã podemos ter poder. Poder passageiro. Poder ter um título. A Neca já foi ministra, eu já fui, Ciro já foi. Poder em alguns momentos da vida ter mais sucesso eleitoral. Poder, a nossa vaidade está alimentada quando a gente às vezes se vê em algumas situações em que, podendo ajudar e sendo instrumento para ajudar esse povo, se sente reconhecido pelo povo. Por isso, na vida é muito bom. E só a política é capaz de fazer isso. Só a política é um instrumento único capaz de fazer transformação. Não tem outro. Não tem outro. Quando essa mídia trabalha diariamente para destruir os partidos, as instituições partidárias, os políticos, elas estão querendo, no fundo, destruir a participação do povo. Não há outro instrumento da democracia moderna que não seja através dos partidos e suas representações se fazer as transformações que a sociedade precisa. O nosso partido é um pouco isso. Nós temos aí 36 anos de vida, e eu há 36 anos aturo o Maneca e o Maneca me atura. Não é fácil, não. Não é fácil para ele me aturar e não é fácil para mim aturar ele. Mas a gente se une por amor à causa que a gente representa. A gente está continuando essa história. Ciro, quando você insistentemente foi convidado para vir para o PDT, não é só pelos títulos que você tem em grande quantidade. Não é só pelo executivo, como a Paulinha falou, que você foi. Não é só pela coragem, ousadia que você tem. É porque você virou um depositário fiel da história de um povo. O trabalhismo tem isso. O trabalhismo tem na sua história talvez a única representação política que guarda no seu coração e na sua memória os seus líderes. Foi assim com Getúlio, foi assim com Jean,
E é assim como eles são. E por que nós guardamos nossos líderes? Porque eles nada mais são do que a representação das teses, dos sonhos, das ideias de uma nação que a gente sonha construir para o povo brasileiro. Essa nação ainda não está construída. A geração de vocês precisa lutar muito para que talvez os netos de vocês tenham direito a essa nação. Porque uma nação não é só um encontro de um povo que fala a mesma língua e ocupa a mesma faixa territorial. É muito mais que isso. Você vê o povo palestino e o povo de Israel em guerra permanente. Em alguns momentos da história sem ter espaço físico para ser nação. E era nação, porque nação é principalmente sentimento. Sentimento. A profundidade do sentimento mais forte, mais limpo, mais profundo que o ser humano pode ter de ver em irmandade. De tratar um ao outro como se for irmão. Como se for irmão. É esse sentimento que diferencia a história do trabalhista. É esse sentimento que tem que impregnar, afora o congraçamento, afora se encontrar, afora a alegria, afora a troca de gentilezas habituais e necessárias. O mais importante é a gente trazer no nosso coração o sentimento de construir uma sociedade onde não tenha nenhuma criança abandonada. Construir uma sociedade onde não tenha nenhum ser humano valendo menos do que um par de bicicleta, do que um patins, porque a gente não encontra patins jogado na rua abandonada, a gente não encontra bicicleta abandonada, mas a gente encontra ser humano abandonado. Essa nação não é a nação que o Brasil precisa. Esse partido não existe para legitimar esse sistema de coisas. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é nos reunir, é andar pelo Brasil afora, como faz Maneca, com muito orgulho, é tentar organizar os grupos de base, mas é falar de sonhos. Sem sonhos o homem se aniquila, o ser humano se aniquila. Sem sonhos não se existe projeto, sem sonhos não se tem o que fazer da vida. E o Ciro hoje é o depositário fiel dos nossos sonhos. Não por ele, pessoa física, mas por que ele representa. O homem é ele, o seu tempo e a sua história. Nós não estamos construindo uma candidatura apenas para ser mais uma candidatura. Vamos ter 10, 12, 15 candidatos. Nós não estamos fazendo um partido, como já tem mais 36 para quem quiser fazer opção para partidariamente escolher o seu caminho. Nós queremos o partido, nós queremos o candidato. Para representar que Brasil nós queremos. Nós queremos um Brasil que seja para os brasileiros e construído com os brasileiros. Nós queremos um Brasil sem criança na rua, abandonada. Nós queremos um Brasil que respeite os aposentados e pensionistas. Nós queremos um Brasil que entenda. Sem o papel do Estado não existe nação. O Estado é o ente que garante a nação. O Estado é o árbitro da nação. O Estado é o grande instrumento da cidadania e da justiça social. Não é o capital privado que traz isso. Não é o empresário, por melhor, por mais bondoso, por mais generoso que queira ser, vai distribuir o seu lucro para tirar uma criança da rua, para melhorar as condições de vida de quem precisa de saneamento, de quem precisa de água, de quem precisa de hospital. Quem tem esse papel é o Estado, e quando quem destruir o Estado, destrói o sonho de uma nação livre e independente que nós queremos construir. É só isso o nosso sonho. É simples, é tranquilo, é óbvio, mas poucos querem acreditar em que possa ser possível construir. Paulinha, eu vejo você falar, me dá uma alegria, porque você é o PDT que está dando certo. Ela simboliza o PDT que está dando certo. Está dando certo a gestão, origem pequena, humilde. Imagina quando vai ficar grande, né? Então, a Paulinha está sendo um exemplo para a gente desse processo, que é porque vocês tornam uma pessoa. Não vamos personificar o projeto. É o que simboliza o crescimento de uma liderança oriunda da juventude que assume uma prefeitura. E essa fala que tem aqui, que a gente botou na televisão, que já virou modelo, que já virou exemplo. Então, nós precisamos ter esse norte, companheirada. Nós precisamos ter um candidato a presidente da República afirmar Santa Catarina no mapa do Estado. Não dá mais para a gente fazer aqueles conchavos pequenos. Ah, eu vou fazer isso para eleger o Lupe, eu vou fazer isso para eleger o Joaquim. Nós não precisamos eleger individualmente ninguém se não for por uma causa para transformar a sociedade. Senão não vale a pena. Não vale
Paulinha, parece que é mentira. Ciro, para você, mais mentira parecerá ainda. Maneca nem fala. Eu também fui da juventude. Acredite. A minha primeira carteirinha, 26 de maio de 1980, assinada pela referência da minha vida, meu líder, minha paixão, Leonel Brizola, ainda era juventude trabalhista. Ele não tinha juventude socialista. Eu sei quanto difícil foi chegar aqui. Para mim não foi fácil não, viu? Chegar aqui para mim foi difícil, por discriminação, pela minha origem, por não ser filho de ninguém, por não ter tradição, por não ter tido nem oportunidade de ser caçado, porque eu não tinha idade para isso aí. Eu sei que eu tinha 7 anos de idade. Tudo para mim foi difícil. Mas que prazer tenho em fazer a luta difícil. Que prazer tenho em fazer esses sonhos impossíveis se tornar realidade. Que prazer tenho para dizer para os meus netos que eu estou no lugar que foi da referência da minha vida, Leonel Brizola. Quantos não quereriam isso? E Deus, esse arquiteto do universo, essa luz que abre na janela do nosso caminho, me colocou nesse lugar. Mas não é para brincar, não. É para lutar e é para vencer. Porque eu sou como vocês, da juventude socialista. Continuando, queria passar a palavra à nossa principal referência do trabalhismo catarinense, Dr. Manuel Dias. Por favor, uma honra. Obrigado. Vamos depois conversar. Eu queria saudar a todas, e saudando aqui o companheiro Lupe, o companheiro, nosso futuro presidente da República, Ciro Gomes, e a Paulinha, e o nosso presidente Alan, o nosso alemão. Eu saúdo a todos vocês, boas-vindas a esse evento, que certamente marcará a história do nosso partido, que vai ser antes e depois desse congresso. Porque nós estamos vivendo um momento fundamental da história brasileira e nós não temos mais o direito de, pela história que nós carregamos, pelos exemplos que nós temos dos nossos líderes, nós não podemos falhar nesse momento. Porque o Brasil precisa mudar e mudar com muita urgência, sob pena de que milhões e milhões de brasileiros ainda continuem excluídos. Apesar dos avanços que tivemos nos últimos 14 anos no campo social, nas políticas públicas de distribuição de renda, políticas públicas de resgate de milhões de brasileiros que saíram da extrema miséria e alcançaram a classe C, apesar de tudo isso, nós somos ainda uma das nações mais separadas do mundo, né? Em que animais têm muito mais respeito do que a vida de uma criança que por esse Brasil afora ainda morre de fome. Então nós não podemos aceitar isso, e essa rebeldia da natureza da juventude, ela tem que se transformar em realidade, em um processo concreto de fazer essa revolução democrática que Brizola tentou, que Getúlio tentou, que Darcy Ribeiro deu a sua vida, que Luiz Carlos Prestes, que hoje se inaugura no Rio Grande do Sul, memorial e sua homenagem, deu a sua vida, esses grandes líderes, patriotas nacionalistas, e que chegou o momento que não tem mais como prorrogar, postergar esse momento. Então vocês têm uma responsabilidade muito maior, porque vocês representam a rebeldia, o inconformismo, né? Nós todos aqui já fomos jovens, eu já fui jovem, embora muitos não acreditem, mas já fui jovem também. Eu fui vice-presidente da UBS, eu fui presidente da União Florianopolitana de Estudantes, da União Catarinense de Estudantes. Eu sonhei. E como os sonhos não ficam velhos, eu continuo sonhando, né?
E a história tem mostrado que ela se repete nas tentativas que nós tivemos no Brasil como no mundo inteiro, de governos que tentaram mudar essa realidade econômica, eles foram derrubados. Perdemos com Getúlio, perdemos com Jango, desconstruíram o Brizola, derrubaram a Dilma e vão derrubar tantos quantos tentarem fazer reformas estruturais que mude esse modelo econômico, aonde a riqueza nacional, que é imensurável, ela sirva para atender as demandas e a construção de uma vida digna para todos os brasileiros. Então vocês aqui hoje, eu não vou falar muito, porque vieram aqui para ouvir foi o Ciro, o Lupe, que já falou, e nós teremos sempre permanentemente contato a fim de que a gente possa trocar. Mas eu quero deixar aqui uma coisa que é fundamental, que eu acredito. É importante a rebeldia, é importante protestar, é importante fazer quebra-quebra, é importante fazer greve, enfim, toda a ação que represente o repúdio a esse quadro que está aí. Mas isso nós já assistimos que não adianta só isso. O Ciro vai ser presidente da República. E o difícil não é eleger o Ciro. O difícil vai ser manter o Ciro na medida em que ele tomar a iniciativa de implementar o seu plano de desenvolvimento nacional com distribuição de renda, que implica em mudanças estruturais. Mais uma vez essa direita, esses reacionários, esses que exploram e dominam e mandam nessa farsa democrática que nós vivemos, que é só para proteger os interesses das elites brasileiras, aí nós teremos que estar ali firmes. O povo tem que estar ali consciente e dizer, não, Ciro, é para isso que tu fosse eleito, é para fazer as reformas fundamentais, é para fazer política pública no sentido de que todos os brasileiros têm direito à vida digna e à vida decente. Isso não se faz só com bandeiras, com sonhos, se faz com ações concretas. E hoje nós estamos correndo, o Brasil, o nosso partido está correndo, fazendo o uso dessa cartilha aqui. Esse aqui é o nosso catecismo agora, que orienta, ensina, propõe e comunga com vocês, fazer uma grande comunhão nacional de que nós temos que nos organizar para fazer os núcleos de base. Organização que fez as grandes transformações do mundo. As grandes transformações que o mundo sofreu não foram feitas por maiorias, foram feitas por minorias organizadas. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, Francesa, Cubana e tantas que por aí estão acontecendo. São minorias organizadas, porque na medida em que se organiza, adquire a fé, adquire o conhecimento, sabe qual é a ação que deve ser empreendida. E não somos nós que vamos fazer essa revolução. Nós somos pequenos burgueses, nós somos burgueses beneficiários desse sistema. Quem tem que fazer a revolução democrática é o povo excluído. Agora, ele não sabe como fazer. Enquanto ele não tomar consciência política, não se politizar, ele vai ser massa de manobra da Globo, como foi em todos esses eventos que eu aqui citei. Ou não há razão para o povo estar na rua hoje, com isso que está acontecendo, essa pouca vergonha, essa corrupção, em que um presidente da República, seu governo, que não está sendo processado, está preso, ou está com uma tornozeleira, e não tem ninguém na rua. Ninguém quer saber do que está se passando, porque ele não tem consciência política. Ele não sabe dos seus direitos, da sua força, de que ele é o dono do país. E só se fará isso na medida em que ele adquirir consciência política. E não há outra forma, consciência, como companheiros, de adquirir consciência política a não ser da organização. Porque na medida que você cria lá um locus de reuniões do povo para discutir os seus problemas, a falta de água, a falta de energia, de saneamento, e na hora que você introduz a discussão política, que para mudar isso é fundamental, a luta política, aí nós vamos fazer essa revolução. E vocês vão ser os grandes promotores delas. Vocês vão ser aqueles que vão ajudar o povo a se salvar. Porque ninguém salvará o povo. Ele é que tem que se salvar se organizando, exigindo e cobrar aquilo que eles têm direito. Então a nucleação, companheiro, é fundamental. Não só para eleger o Ciro, mas para governar com o Ciro, dar a ele, Ciro, condições políticas de promover as transformações que são necessárias para que o Brasil seja justo e igual. Então, Ciro, bem-vindo mais uma vez a Santa Catarina. Obrigado, Lupe.
O Lupe, que é o nosso comandante nacional, ele diz que é difícil aturá-lo. Eu não acho difícil aturá-lo, né? Embora está muito gordo, engordou muito, né? Mas nós temos aí há muito tempo, convivemos muito tempo com o Brizola, e o Brizola um dia me disse: Maneca, nós temos que preparar o Lupe para ser presidente do partido, né? Não sei se preparamos bem, mas pelo menos nós somos hoje um partido que se diferencia dos demais. Dos partidos médios e grandes do Brasil, nós somos o único que não tem propina. Isso no momento que isso é obrigação, não é mérito, mas diante do quadro que nós estamos assistindo, passa a ser mérito. No mesmo que diz respeito ao nosso presidente Ciro, quer dizer, de todos esses candidatos que estão aí, na sua maioria absoluta, ele não tem rabo. Ele não tem nenhum envolvimento, embora tenha tido uma vida política intensa que ele vai aqui mostrar para vocês. São 30 e poucos anos, 20 e poucos anos de ação, de governos, de ações como ministro, como governador, como deputado, e jamais foi, pelo menos uma vez, processado por malversação, por mau uso do dinheiro público, e está aqui hoje uma proposta realmente que atende às demandas e às necessidades do nosso Brasil. Paulinha, muito obrigado. Paulinha, ao falar ali, emocionar-se, o nosso partido é isso, né? Nós temos que nos emocionar, porque o momento brasileiro não é para chorar, não é para lamentar, é para a gente dar um pulo, dar um salto. Passou o que está aí, passou. Isso não tem como arrumar mais. Essa geração acabou. Se não pela idade, pela superação em função dos desmandos, da pouca vergonha e do desrespeito à população brasileira. Tem que construir outra geração. E a nova geração são vocês. Ou vocês se organizam, ou vocês tomam consciência de que não adianta apenas reclamar, como eu disse, mas de efetivamente fazer aqui nessa reunião. Você tem uma das pautas aí a discutir a nucleação. E vocês não podem sair desse congresso sem jurar que vão multiplicar, que vão se organizar, a fim de que nós possamos fazer a revolução sonhada por Getúlio, que dizia que o trabalhismo é uma revolução permanente. Ele só acaba o dia que mudar realmente este país. Aquele Brizola que era mais rebelde do que todos nós juntos. Aos 82 anos de idade, não tínhamos ninguém mais rebelde como ele, revoltado contra as injustiças de ver um país tão grande e tão rico sendo manipulado para defender interesses multinacionais e de uma burguesia nacional a serviço dos interesses do capitalismo internacional. Então, companheiros, vamos em frente, vamos à luta e vamos à vitória. Pessoal, como eu mencionei, eu queria fazer aqui uma referência especial a todos que se deslocaram aqui até o nosso congresso. Alguns mais de perto, alguns mais de longe, mas todos tiraram o seu tempo, tiraram o seu final de semana, tiraram o seu dinheiro do bolso para poder, de alguma forma ou não, estar aqui presente. E eu queria fazer uma saudação especial a todos os municípios que aqui estão presentes: Aracari, Canoinhas, Tubarão, Pinhalzinho, Navegantes, Laguna, Lages, Joinville, Jacinto Machado, Itapema, Itajaí, Gaspar, Florianópolis, Concórdia, Chapecó, Capinzal, Canoinhas, Camboriú, Bombinhas, Blumenau, Astur, Aranguá e o melhor de todos, Balneário Camboriú. Também eu queria fazer uma menção especial a um companheiro que não está presente aqui, mas é importante para deixar registrado em ata nas gravações. Eu queria fazer uma lembrança ao companheiro Luiz Marcelo Camargo, ex-presidente nacional da Juventude Socialista do PDT, o último presidente nacional da Juventude Socialista do PDT, também foi presidente estadual da Juventude Socialista do PDT e que hoje está construindo nosso partido e a sua família lá no estado do Piauí, vizinho lá. E passar a palavra então ao nosso futuro presidente do Brasil, Cirão da Massa!
Boa tarde a todas e a todos, meus companheiros, minhas companheiras, gente querida da Juventude Socialista, do PDT. Eu quero, por primeiro, saudar a todas as juventudes, na pessoa do nosso Alan Miller, nosso alemão, e do nosso Magnus. Então, todas as juventudes, por favor, se sintam fraternalmente abraçadas. Quero cumprimentar os meus líderes, meu presidente, meu amigo, meu irmão que a vida me deu, Carlos Lupe, e meu secretário-geral, meu amigo, meu irmão, amigo querido e estimado, que me deu aí 24 horas de intensas emoções na nossa querida Santa Catarina, meu amigo Manel Dias. Eu explico já para vocês. Quero cumprimentar essa figura inspiradora, e o mais relevante papel do líder não é fazer nem dar exemplo, porque fazer e dar exemplo são essenciais virtudes do líder. Mas, mais do que tudo, o líder verdadeiro, ele inspira, e inspira até pela confissão de suas fragilidades, como nós assistimos esse testemunho gigante e doce da nossa prefeita Paulinha, nossa futura deputada de Santa Catarina. Senadora ou governadora? Eu estava comentando com o Maneco aqui, futuro tem, eu sou do ramo e conheço. Quando eu vejo assim um diamante sendo burilado, eu reconheço os quilates dele de longe. E isso aqui todo mundo vai ouvir falar muito nela, não só como parlamentar, mas como executivo exemplar e brilhante que é. Quero cumprimentar todos os que exercitam mandatos, vereadoras, vereadores, enfim, e a gente querido do PDT de Santa Catarina, na pessoa do Rodrigo, que também me acompanhou, me deu oportunidades de ouro. Então eu vou começar confessando a minha emoção para poder organizar as ideias. Ontem eu cheguei aqui com o Manel e nós fomos, depois de um almoço bastante generoso na casa do Rodrigo, nós fomos num lugar chamado Bairro da Juventude, ali em Criciúma. E aí eu cheguei e fui recebido por um coral de jovens de bairros em situação de risco, que cantaram uma música que vem amarrar exatamente no que eu ouvi hoje aqui. O refrão da música que me fez, enfim, marejar o olho, eu já tenho que aguentar aqui a aspereza da luta, o verso é simples e gravou-se no meu coração para nunca mais esquecer. E é simples, simplérrimo, mas tem uma transcendência que meu coração está muito assim, sensível para entender. Ouvi lá como ouvi cá. Diz o verso, cantado por vozes dulcíssimas de meninos que foram subtraídos do ambiente de risco, porque é o critério de entrar naquela instituição. Diz assim: você tem o tamanho dos seus sonhos. E aí venho cá, e ontem eu chego quase 2 da manhã, e assim que é, eu gosto, não tem problema nenhum, enquanto eu organizo as minhas ideias, eu confesso essas emoções, e chego e vou dormir, como é justo que um velho guerreiro, né, faça ao redor de 2 da manhã. Quando eu entro no meu quarto, que eu acendo a luz, vocês não acreditam no que eu vi, mas eu tenho aqui no meu celular, porque eu fiquei até quase 3 da manhã fotografando, né? Então tinha um gigantesco coração vermelho, todas as paredes onde eu entrava tinha um cartaz mencionando minhas proezas, minhas virtudes, ou aquilo que se pensa que eu sou, né? Eu agora mudei de nome, não sou mais o Ciro Gomes, sou Cirão da Massa, Ciro Zoeiro, Ciro Molotov, time do Ciro, Cirão Carioca, né? E muitos bilhetinhos e cartinhas e patuás e tal, que a gente querida de Bombinhas fez no quarto em que eu entrei. Portanto, isso paga mais do que decuplicado o sentido moral superior da nossa militância, da nossa luta. Isso retempera, renova, você começa tudo de novo e acredita de novo por que vale a pena. Portanto, é um momento de intensa felicidade, de alegria imensa para mim, esse meu momento de vida. Eu vou fazer 60 anos agora, dia 6 de novembro, tenho 38, quase 39 anos de vida pública, já fui deputado estadual com 25 anos, fui o mais jovem prefeito de capital com 29, fui o mais jovem governador da história do Brasil, até hoje ninguém me tomou esse recorde, o povo cearense teve a imprudência de me eleger governador com 32 anos de idade, fui o mais jovem ministro da Fazenda da história do Brasil, ajudei a fazer o real, mal tinha inteirado 36 anos de idade, e tenho dito, porque nada mais é do que a minha obrigação, mas assim, a gente tem que mostrar o currículo, né? São 38 anos de vida pública com muitas oportunidades. Você imagina, eu comandei a economia brasileira como ministro da Fazenda. Nunca respondi por nenhum mal feito,
nem sequer para ser absolvido. O que é nada mais do que a minha obrigação. Mas repare bem por que eu estou dizendo isso. Essa intensa realização, sentimento de realização, não pode dispersar na nossa cabeça, de nenhum de nós, qual é o sentido moral, né, tenho repetido por aí, moralmente superior, que faz com que garotos e garotas como vocês, em um lugar absolutamente maravilhoso como Bombinhas e o litoral de Santa Catarina, num sábado, esteja abrindo mão, né, das naturais vocações de um jovem nessa idade, num ambiente dessa natureza paradisíaca, para conversar sobre política numa hora como essa no Brasil. E isso faz de vocês pessoas diferentes. E por isso a gente renova também por este ângulo a confiança de que nem tudo está perdido. Mais do que isso, eu acredito que as coisas mais cedo ou mais tarde vão mudar muito profundamente no nosso país. Qual é o sentido moral superior da nossa reunião? Nós vivemos hoje num país que tem quase 14 milhões de pessoas sadias para o trabalho desempregadas. O número, 14 milhões, não deveria nos congelar o coração, e descer da nossa inteligência para o coração significa ver o que é a vida de um deles. Um desses 14 milhões. Acorda de manhã cedo, vai tomar o ônibus, pula a catraca, pede para o trocador do ônibus compreender, porque está liso, desempregado, e desce no centro da cidade, batendo de porta em porta. Me arranja uma vaga, não tem, vem amanhã, deixa o currículo. Cadê o telefone, vai ver, não sei o que e tal. Chega no fim da tarde, humilhado, com nome no SPC, já são 40 milhões de brasileiros que estão com nome no SPC, quer dizer, sem crédito, sem poder comprar nada, um filho doente, falta o remédio, o aluguel atrasado e o senhorio ameaçando tomar de volta a casa. E esse camarada, esse conterrâneo, essa conterrânea, esse compatriota nosso, um dos 14 milhões, chega e liga a televisão e todo dia sim ou outro também, vem por ali a notícia infame, mal cheirosa da roubalheira, da corrupção, da ladroeira, da mentira, do privilégio, do dinheiro que falta para a saúde, para a segurança, para a educação, ser jogado na lata do lixo, da especulação financeira ou do suborno puro e simples da compra de votos para garantia de impunidade. Esse é o sentido moral superior, comecemos a entender. Depois desses 14 milhões, nós temos mais de 10 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, se virando ainda dentro vamos dizer, do exercício digno de tentar sobreviver pelo trabalho, no biscate, correndo do rapa da repressão pelas cidades todas, mas também desorganizando o comércio formal que paga impostos, e isso não é solução para uma nação como a nossa. Olha, vamos agora olhar essas coisas pelo ângulo do jovem. No Brasil, nós temos já quase 700 mil presos, quase 700 mil pessoas recolhidas a presídios no Brasil. É proporcionalmente já a segunda maior população carcerária do mundo, só perdendo para a América do Norte. E em termos absolutos, juntando China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, nós somos a 4ª população carcerária do mundo. 1/3 dessa população carcerária são jovens, que foram presos em flagrante como traficantes de droga, portando quantidades de droga inferior a 20 gramas. Que vários países do mundo já entenderam que esta é uma batalha, uma guerra perdida e que talvez tenhamos que começar a experimentar sem qualquer tipo de invasão de convicções, porque esse é um debate muito delicado, mas eu estou dizendo qual é o sentido moral superior que justifica, pede, recomenda, suplica a nossa militância. No Brasil, se temos 12 milhões, 13 milhões de 400, quase 14 milhões de desempregados, de cada 100, 13,5 estão desempregados. A estatística permite a gente falar em meia pessoa, né? Pois bem, quando a gente corta este número para os jovens de 18 a 25 anos, é 1 de cada 4. É o dobro da taxa de desemprego aberto no Brasil, aquilo que pesa sobre os jovens. O Brasil, esse ano, vamos entender se há uma razão moral superior para quem não tiver botado uma pedra no lugar do coração dentro do peito, para nos reunirmos e atuarmos agressivamente para mudar o estado de coisas no Brasil. Nos últimos 12 meses, 60 mil brasileiros foram assassinados.
Se nós tomarmos todas as regiões conflagradas do planeta, a guerra civil selvagem da Síria, Mogadíscio, enfim, todas as guerras que estão acontecendo no mundo, não mataram nos últimos 12 meses nem a metade do que o Brasil matou, 60 mil pessoas. Quase todos jovens, quase todos negros, todos pobres, quase todos da periferia do Brasil. Sabe quantos por cento destes 60 mil homicídios o Brasil tem sido capaz de investigar? Não estou dizendo de punir. 8 em cada 100. E aí fica um debate em que a nossa população está assustada, uma esquerda antiga, palavrosa, cheia da conversa mole, falando em direitos humanos, que pelo povão está sendo lido como se fosse proteção de bandido, e um fascismo vindo a golpe de frase feita, resolvendo o problema que é complexo e grave, assim, ó, por mistificações grosseiras, como se a intensidade da pena, de preferência a pena de morte, para jovens, negros, pobres, fosse a questão. Ora, não é a intensidade da pena, é a certeza da pena que promove a dissuasão do crime. Se a gente vê 60 mil homicídios, só 8 em cada 100 são investigados, no Brasil o melhor negócio que tem é matar. É mais certa a impunidade do que jogar na loteria. Ganhar na loteria, muito, muito mais certo. Eu não quero ir pesando muito mais aqui, porque o nosso encontro é um encontro para projetar soluções para esse negócio aí. Mas a tarefa de um militante do PDT nesse momento não é se angustiar com a questão eleitoral. Pode ter calma, pode ter tranquilidade. Nós, o PDT, já ganhamos. Eu tenho dito isso ao Lupe. O PDT já ganhou. Vai ser o grande vitorioso nessas eleições, qualquer que seja o resultado delas. Por quê? Porque até por desgraça, até por absoluta degradação da elite política deste momento do país, nós estamos praticamente ficando como aquele que, tendo um olho em terra de cego, aspira a ser rei. Não falei eu, falei nós. Porque o trabalhismo é a resposta para essa grande perplexidade do mundo, que entre nós toma caricaturas, toma contornos absolutamente vulgares, toma contornos absolutamente chocantes. Como é que pode alguém imaginar que um país minimamente civilizado projeta ao vivo, por uma TV Justiça, uma discussão entre ministros do Supremo Tribunal Federal, de quem a República espera a proteção das instituições centrais, um bate-boca, um acusando o outro de ser garantidor da impunidade e da leniência, mal interpretando da lei. Tal. Isto dá quase vontade de dizer: mamãe, eu quero colo. E isso é o que nós precisamos entender. Diante desta complexa situação, delicadíssima situação, o povo olha para a política. Tenho repetido isso e quero muito que vocês nos ajudem a ajudar o nosso povo a entender. A política, o que manda diariamente, dia sim o outro também, já disse, vou repetir, é essa notícia infame da roubalheira, da alienação, do privilégio, da incompetência, do descompromisso absoluto com esta agenda. Em que, por exemplo, a Colômbia, muito mais pobre do que o Brasil, matricula 42 dos seus jovens de 18 a 25 anos no ensino superior, e o Brasil não matricula nem 20. O país mais rico da América Latina não matricula nem 20, comparado com Cuba, então seria vexaminoso, porque Cuba já matricula 60% dos seus garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. E nada disto se trata a não ser na promessa vã, marketagem barata da véspera de eleição. Isto, então, companheirada, nos obriga humildemente a entender o estado de espírito do nosso povo. Porque diante disto há uma sensação de medo, há uma sensação de insegurança, há uma sensação de depressão rondando a alma do conjunto da sociedade, especialmente dos jovens. E aí a fuga para a alienação é um ato de proteção. O Mané está coberto de razão de que se o povo não tomar a mão de si próprio o seu destino, muito provavelmente vai pagar muito caro, por mais tempo e por mais gerações ainda. Mas nós precisamos abordar o nosso povo com o humilde respeito de que a fuga para a alienação é um ato de proteção.
diante da sensação de impotência, de medo, as pessoas se refugiam no individualismo, na alienação, na descrença, na simplificação grosseira. Político é tudo ladrão, a política é um par de bandidos. E isso a direita internacional, conectadíssima com a pior direita da vez do mundo, que é a elite brasileira, a fração podre da elite brasileira, que manipula essas coisas com muito profissionalismo. Então essa onda de desmoralização da política é para enfraquecer as energias do povo. E se você enfraquece as energias do povo e subtrai a política, que é a linguagem da luta democrática, o que acontece? As coisas ficam como estão. E as coisas não estão como estão porque tem um manual de fazer errado. E os caras são tão o manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão salafrários, tão irresponsáveis, que fazem tudo errado. Se fosse assim era melhor. Tem também o grupo Tá Tudo Toco, né? E é porque eu digo isso, todas as vezes que você vir na estrada, na beira da estrada ou no campo, um tatu ou um peba em cima de um toco, pode apostar sem medo de errar que alguém botou ali. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Isso é uma contribuição ao pensamento universal, né? Que eu estou procurando dar ao debate brasileiro. Portanto, tudo que está errado no Brasil não está errado porque alguém errou na execução do manual. É o tatu no toco. E eu dou os números para vocês, assim, rapidíssimo. Hoje, se a gente olhar, esquece o debate ideológico, tamanho do Estado, Estado mínimo, Estado máximo, Estado médio, Estado pujante, Estado mega, Estado sei lá o quê. Esquece. Vamos pegar o orçamento brasileiro, que é onde a gente identifica claramente de onde nós estamos arrecadando os recursos, o dinheiro, e aonde nós estamos aplicando. Isso é o que interessa. Aí você vai ver o seguinte, a metade do orçamento do Brasil, a metade, está sendo entregue a 10 mil famílias de barões pela especulação financeira patrocinada pelo governo. 10 mil famílias levam quase metade do orçamento público brasileiro. É o serviço da dívida. 1 trilhão e 200 bilhões de reais em números redondos, ó, trilhão com T de tapioca. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E assim, e agora o homem derivou para economês. Não. Sabe a saúde que a gente está reclamando? Só se faz com dinheiro. Só dinheiro não basta. É preciso ter concepção, gestão, como a Paulinha está mostrando aqui. Mas sem um per capita decente, não faz saúde. Sabe a matrícula na universidade? Só faz com dinheiro. É concretamente, né? Essa instituição que eu visitei ontem, que me emocionou, tem R$470 por ano, por mês de custo por aluno. Que é muito barato. Mas se faltar os 470, a menininha fica sem comida. A criança pobre fica desnutrida. É isso que se trata. E eu não posso deixar de, ao lembrar disso, porque para mim essas estatísticas são urgentes. Então repare bem, quando eu falo 1 trilhão e 200 bilhões de reais, Manuel, eu descobri esse novo escândalo. Estão sendo girados, Luke, vencendo em 4 dias. Enquanto o Banco Central derruba a taxa de juros, para inglês ver, esses títulos chamam operação compromissada, eles botam sempre uns nomes assim para a gente ficar tudo fora da jogada e não entender. Eles estão pagando até 20% de juro por uma dívida que vence em 4 dias. E esse é o caminho por onde eles estão transferindo renda de quem produz e trabalha, mas basicamente é uma armadilha para as eleições que se aproximam. Porque quando chegar ali para maio, junho do ano que vem, essa gente vai pegar o vencimento em 4 dias e vai fazer um ataque contra o real. Vai introduzir medo econômico no ambiente, a nossa moeda vai se desvalorizar e eles vão começar a culpar nós outros do debate da oposição por essa canalice que eles já estão armando hoje. E agora eu avancei de propósito. E eu sei que eu botei um monte de vocês fora do jogo. Não se culpem por isso. Nem sequer os economistas brasileiros estão informados. E isso é, para concluir a minha reflexão, a grande tarefa do militante do PDT. Nós precisamos, nesse momento, botar gelo na veia e muito calor no coração. Gelo na veia para quê? Não está na hora das simpatias, da bajulação eleitoral, da caça do voto despolitizado para juntar maiorias, etc, etc. Haverá hora disso e nós saberemos fazer. A hora agora é de tentar criar uma corrente de opinião.
é de tentar ajudar o povo a entender que o que está em discussão, ou pelo menos deveria estar em discussão, é desemprego, violência, saúde, corrupção, educação e projeto estratégico de inserção internacional soberana do Brasil. O que está em jogo é se nós vamos deixar a renda se concentrar brutalmente, como está de novo acontecendo, ou se nós vamos introduzir na institucionalidade brasileira mecanismos permanentes que não dependam do salvador da pátria, nem do bonzinho do PT, nem do bonzinho do PDT, nem do bonzinho de seja qual partido for, para que as instituições promovam segura e consistentemente a mudança no perfil perverso de distribuição de renda e desigualdade no Brasil. Dominar isso como raiz dos problemas nos identificará com a opinião pública, no que interessa. Formular soluções para isso nos fará, volto a dizer, o olho em terra de cego. Portanto, a tarefa agora é procurar conversar com as pessoas, sindicatos, estudantes, aqueles que têm equipamento para entender essas coisas e formular mediações para que amanhã a gente aborde o povão com a concretude do diagnóstico que nos identifica com eles e com as pistas concretas, com o pé no chão, mas a cabeça nas estrelas, para resolver a equação de desenvolvimento do Brasil. E o trabalhismo é a resposta. O trabalhismo tem as 3 preocupações centrais organizadas, conceitualmente, doutrinariamente e nas práticas experimentais que o Maneco chama a atenção doidamente para o plano pessoal, em que nós sofremos os traumas todos que sofremos com Getúlio, com Juscelino ainda também, mas com o Jango e com o Brizola. Mas essa é um itinerário vitorioso. Se cada um deles pagou um sacrifício grave, hoje tem muito claro o Brasil que quando nós tivemos um projeto nacional que nos tirou do zero para virarmos a 15ª economia industrial do mundo, foi quando o trabalhismo formulou a proposta nacional desenvolvimentista. Quando hoje todo prefeito de todos os partidos está sendo cobrado, como os governadores e a União Federal, a formular uma estratégia de escola profissionalizante, de tempo integral, com refeições, com assistência médico-odontológica, com esporte, é porque Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, ainda que tiveram que pagar graves sacrifícios, introduziram essa vitória moral, intelectual, no imaginário do povo brasileiro. E este é o papel das vanguardas, nem sempre é de governar. As vanguardas têm quase sempre esse papel de puxar o pensar, de puxar as decisões, de qualificar o debate, e quase sempre acabam ficando pelo caminho, né, sacrificados como os elementos simbólicos dessa perturbação da ordem conservadora. Já falei demais, mas é o que eu me emocionei mesmo voltando a Santa Catarina nessas 24 horas. Eu queria dizer para vocês, então, que a tarefa nossa, concluindo, é essa. Hoje, nós precisamos dominar o diagnóstico, e o diagnóstico está de consultar o que interessa na agenda popular e tentar ao máximo vocês dominar aquilo que pelos nossos documentos, pelas nossas falas, pelos escritos, pelos artigos, pelos trabalhos técnicos, a gente está propondo como embrião do Projeto Nacional de Desenvolvimento, cuja grande tarefa será superar e vencer a desigualdade e a miséria, em todas as suas dimensões e expressões. Isto quer dizer, na prática, que nós escolheremos o território e o método aonde o debate deve se ferir. E o vitorioso, normalmente, não precisa nem sequer ir à guerra se ele conseguir marcar o dia, escolher as armas e escolher o território aonde a briga vai se ferir. Se nós fizermos isso, aí não é vantagem minha, é vantagem do PDT. Não há ninguém mais experiente, não há ninguém com mais ficha limpa, não há ninguém que some ficha limpa, experiência, trajetória política, né, conhecida, que são os grandes requisitos que a população está pedindo para resolver essa grande equação. O outro lado sabe disso. E se vocês perceberem isso, a juventude aí tem um papel essencial, eles estão querendo trocar o ambiente onde o debate vai se ferir. Ao invés de emprego, previdência, aposentadoria, salário, segurança, saúde, onde eles flagrantemente perdem para nós, para o nosso campo, eles estão querendo trocar para temários morais, religiosos, familiares. Porque eles sabem que a sociedade brasileira é cristã, católica, crescentemente neopentecostal, e é uma sociedade, sob o ponto de vista de costumes, muito conservadora. Então, se vocês virem, não está acontecendo por acaso. Uma exposição ridícula, de uma estética absolutamente duvidosa,
que acontece em São Paulo, de uma performance, ninguém tomaria conhecimento. E de repente se replica em todas as televisões, em todos os rádios, em todos os jornais, para dizer que aquilo é um absurdo. Ora, se é um absurdo, por que reproduz na Globo? Quem foi ver aquela exposição do Caba Peladão lá no Museu em São Paulo, foram meia dúzia de pessoas. E, portanto, podia ter morrido ali como expressão de uma estética de mau gosto, mas que deve ser garantida a liberdade, porque a arte tem esse papel de transgressão, e a pretexto disso, muito mau gosto. Ok. Mas talvez quando o Picasso desenhou Guernica, e vale a pena vocês verem aquilo, todo mundo olhou, que diabo é isso? Que monstrengo é esse? Que coisa horrorosa é essa? E ninguém conseguiu expressar com mais fidelidade, né, o genocídio que foi a Guerra Civil Espanhola, do que o Picasso em Guernica. Só depois de muito tempo aquela estética é, né, conhecida, porque é uma transição do clássico para o cubismo, para o surrealismo, etc, etc, que é sensorial mais do que racional. Agora eu virei crítico de arte também. Esse é o senhor da mata. Mas deixa eu terminar. Então deixa eu terminar, que eu já passei da conta de ser chato. Mas basicamente o papel da juventude é esse, é entrar nesse debate, não ter angústia eleitoreira, não está na hora, mas puxar a população para entender. Número 1, fora da política não tem solução para nada. Se a política está errada, mudemos a política, ocupemos a política. E a política não é o presidente. A política são os deputados federais, que votam os direitos trabalhistas em afinidade com o povo ou contra. São os deputados federais e senadores que votam a reforma da Previdência, que trata com dignidade nossos pais e avós, ou os persegue, botando um professor para trabalhar 49 anos. Não há precedente no mundo dessa aberração. Pois bem, é preciso então dizer para a população que o remédio para a política ruim não é negá-la. É que a mudança só acontecerá por uma energização da política e nós temos que ocupá-la. Segundo, que o temário que deve ser imposto a todos os candidatos é emprego, salário, desenvolvimento, distribuição de renda, segurança, saúde e não moralismos, direitos, questões de guru, de costume, etc, etc. E terceiro, e talvez mais grave do que tudo, restaurar a esperança. O Brasil, quando se organizou, produziu a 15ª economia industrial do mundo. Não existe defeito genético na nação brasileira. Nossa geração, companheiros e companheiras, ganhou todas. Nós tínhamos inimigos que pareciam a nós, em certo momento, tão poderosos que a nossa vida, de alguns, esse aqui, o Lupe não tinha idade para ser caçado, o Maneco, muito precocemente, foi caçado 2 vezes. É o único, deve ser o único, né? É o único brasileiro caçado 2 vezes. Então, naquele tempo, você tinha um inimigo que amordaçava, matava, torturava, exilava, tirava as franquias políticas e tal. E nós ganhamos todas. Isso foi ontem. O que é que vocês não podem ganhar se a gente não se organizar? Portanto, ocupe a internet, organize os núcleos de base, invadam a política, façam um exemplo, convoquem o adversário para discutir fraternalmente e ofereçam em troca a ideia emancipadora, esperançosa, libertadora de que o trabalhismo é a resposta para o Brasil. O Brasil precisa de vocês. Eu preciso de vocês. Um grande abraço a todos.